Doni Correia, uma teia de ideias, um canal construído por mim, Doni Correia, seu anfitrião, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, e também professor. Já vão se manifestando aí no nosso chat, dizendo da onde vocês nos assistem. Se você está caindo aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, vai se inscrevendo aí, clicando na sineta para receber todas as notificações dos nossos vídeos, deixando o seu joinha e também comentando, né? Se você está vendo esse vídeo gravado depois, deixa seus comentários. Se você está aqui conosco no ao vivo, por favor, deixe o seu comentário, a sua pergunta, as suas questões, porque o vídeo de hoje vai com certeza instigá-los a conhecer cada vez mais. E o meu convidado de hoje, na verdade, é muito especial para mim. É um prazer recebê-lo aqui, porque eu, como professor, já disse para vocês, sou professor na área de cinema e de história da arte. Nós, professores, eu sempre costumo dizer, temos em algum momento da nossa vida aquele professor ou aquela professora que mostra para a gente que a gente não está indo à escola somente porque todos vão à escola e a gente tem que estudar para tirar nota e passar de ano. Essa pessoa que vem aqui conversar conosco hoje foi meu professor na 8ª série do antigo primeiro grau, que deve ser equivalente ao 9º ano hoje. Depois ele diz aqui para a gente como é que ficou reconfigurado o ensino fundamental e o ensino médio, né? Até porque esse nosso convidado é professor de História, formado pela PUC de São Paulo, leciona em escolas públicas e privadas há 34 anos, gente. Formou muita gente, né? E é diretor do SIMPRO, Sindicato de Professores de São Paulo, e da Federação dos Professores de São Paulo, a FEPESP. E como eu disse para vocês, né, quer dizer, quando eu estava na 8ª série ali, com 13 para 14 anos de idade, pela primeira vez eu entendi o que eu estava fazendo na escola, né, porque ele era meu professor de história, e quando ele ia ensinar as coisas, ele dizia, olha, então agora a gente vai estudar a Revolução Russa, vamos todo mundo assistir Outubro, Encouraçado Potemkin, do Eisenstein. Agora a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial, vamos todo mundo ler Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Agora a gente vai estudar aí as guerras napoleônicas, vamos todo mundo assistir Guerra e Paz, vamos ler Guerra e Paz. Né? E aí eu entendi que eu estava lá para aprender coisas que eu ia trazer para a minha vida toda. Por isso eu te agradeço muito e digo que é um prazer recebê-lo aqui, meu querido amigo há quase 30 anos, a quem eu respeito muito, Ailton Fernandes. Tudo bom, Ailton? Boa noite, Doni. Obrigado pelo convite, pelas palavras carinhosas. E há uma reciprocidade aí de carinho, né? Porque o dia que eu morrer, né? E não vai ter lápide, mas eu vou querer uma mensagem assim, do tipo: eu não me arrependo 1 milímetro de ter escolhido o magistério como trabalho. E não é um trabalho para mim, sempre foi um prazer, né? E eu tive alunos maravilhosos, e você, com certeza, foi um deles, um aluno muito questionador, e fiquei muito feliz por ter me tornado seu amigo. Então, eu agradeço o convite e agradeço as palavras de carinho que você está mandando aí, elas são recíprocas. Muito bom, a gente já tem gente aqui nos vendo, olha lá, temos o Pedro aqui que está dando boa noite para a gente, boa noite, Pedro. Nós temos também o Edson, que já está aqui, boa noite, parabéns pela iniciativa, né? Temos também o Jurandir Alves da Silva, que está mandando uma boa noite a todos e todas. E, por favor, gente, compartilhem essa live, porque hoje nós vamos conversar sobre um tema muito bacana, que, na verdade, foi uma ideia que o Ailton vinha fomentando aí nos bastidores, né? Quer dizer, em coisas que a gente atua conjuntamente. E eu falei, poxa, Ailton, vamos fazer isso lá no Conversas Cruzadas, no meu canal, porque eu também sou... como uma pessoa polidisciplinar, né, transdisciplinar, eu gosto muito da interação entre temas e entre períodos e, enfim, né, momentos históricos.
E a reforma protestante é algo que eu acho muito interessante, muito bacana. Olha aqui minha irmã Sani Correia, também já deixando boa noite aí, obrigado pela presença. E o tema da reforma protestante é muito interessante hoje para nós, sobretudo, né? 505 anos, 505, né, Ailton, que a gente havia conversado, né? Isso. Efeméride, justamente porque nos faz pensar sobre vários temas que estão presentes aí no nosso cotidiano contemporâneo e que, de certa forma, estão aí também ligados a um certo movimento, um certo fenômeno que esteve muito presente, sobretudo ao longo dos últimos anos, aliado à política, aliado a essa efervescência de templos religiosos no meio político, né? Obviamente que aqui a gente não vai fazer nenhum juízo de moral religiosa, não é a nossa intenção julgar a fé de ninguém, aqui a gente vai tratar de história, sobretudo, né? Mas antes de mais nada, Ailton, eu queria começar para a gente aquecer esse nosso papo, eu queria até sanar uma curiosidade minha, né? Você que, como eu falei, já há 34 anos está dentro da sala de aula lecionando para garotada, para adolescentes que estão ali ainda no momento de formação de discernimento, de formação de caráter, de formação de repertório. Como é que foi para você, ou como é que você tem sentido, não só você, mas conversando com os colegas e tal, como é que você tem sentido dentro da sala de aula esses últimos 4 anos, sobretudo, né? Ensinando história em meio a um governo como esse, que, graças a Deus, está acabando, né? E graças a Deus está terminando. Um governo de desinformação, de um revisionismo irresponsável, de fake news, de mentiras, de truculência. Dentro da sala de aula, você tem alunos na era da hiperinformação. A coisa chega no celular, assim, do nada, e se espalha. Como é que você sentiu e tem sentido o ensino de história, principalmente, nesse momento? Bom, excelente pergunta. A sala de aula ela é um reflexo do que acontece na sociedade. O que acontece na sociedade reflete na sala de aula. Essa minha inquietude com relação... porque vamos dar o nome correto. Eu quero discutir o papel dos evangélicos nesses últimos anos aqui no Brasil, né? Por que eu quero fazer essa discussão? Porque é um fenômeno, né, crescente, é um fenômeno importante e é um fenômeno transformador, né? Então, há muita coisa para se dizer sobre esse povo, que eu vou chamar de povo evangélico. Na sala de aula, eles estão presentes, como eu acabei de falar, a sala de aula é um reflexo da sociedade, né? Então, a discussão dessa efeméride pode... Porque eu sou professor de história, evidentemente que a gente estuda o passado para quê? Para tentar entender o processo histórico que resultou no que está resultando hoje, para o bem e para o mal, para a gente tentar entender, né? Aquilo que a gente conseguir mitigar, a gente mitiga. Por exemplo, só vou dar um exemplo, tá? Por que é tão importante estudar a construção do nazismo? Para que ele nunca mais volte a acontecer. Volte a se repetir, claro. Eu não quero comparar esse fenômeno evangélico com o nazismo, muito pelo contrário. O fenômeno evangélico ele é um fenômeno que está aí e é inflexível, ele não vai deixar de existir. Mas qual é a minha preocupação? E uma das pessoas que estão assistindo aqui com a nossa live, o Edson, estou saudando todos, mas o Edson também é meu amigo há muitos anos, e eu dialoguei muito com ele. Ele é especialista em Nietzsche também, professor de filosofia, me indicou alguns textos, né, que eu me preparei para conversar com você, eu agradeço ele publicamente, mas a gente precisa entender esse fenômeno evangélico até mesmo para acabar com um processo de preconceito contra ele. Sim. Né? Então, essas efemérides elas servem para isso,
você se debruçar no que aconteceu no passado, no caso aí o Martinho Lutero, e a gente já vai entrar, então, nesse fenômeno da reforma, mas a história ela não tem outra função senão entender o que está acontecendo agora. E veja você, Doni, e meus amigos e amigas, que é um processo que já está há 5 séculos se construindo. Portanto, é um processo sólido, volto a dizer, inexorável. Os evangélicos sempre existirão, né? Sim, sim. Quem é esse povo? Como que ele surgiu? O que ele pensa? Né? Há muito preconceito contra ele. O que a gente... Eu tenho muitos alunos evangélicos, então é essa a minha inquietude, e particularmente nessa eleição, nesses últimos 4 anos, linkando com o que você falou, esse foi um público que foi fundamental tanto para a vitória do Bolsonaro lá atrás, como agora também para a derrota. Entendi. Ou seja, houve uma mudança de olhar para esse fenômeno. Sim. É isso que... Esse é o nosso desafio, entender por que essa mudança aconteceu. Muito bom. Bacana. Bom, vamos então entrar no tema que a gente se propõe a discutir aqui, falando justamente sobre o surgimento dessa vertente, né, da religião, a partir das 95 teses que foi lá o Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, né, 1517. Mas para entender essa reforma, quer dizer, você só reforma aquilo que já tem um status quo que o precede, né, e você contesta, então, o status quo, né? Para a gente, você como professor de história, né, eu faço até uma brincadeira, né, uma provocação. Tipo, a gente não vai voltar até o Pangeia para poder entender os fenômenos religiosos, se bem que seria bastante interessante, porque né, está intimamente ligada essa construção do místico, do religioso, com a própria origem do homem sobre a Terra. Mas, de qualquer maneira, para haver essa reforma, havia a Constituição da Igreja Católica de Roma, né, que vai surgir ali por volta do ano 1050, mais ou menos, quer dizer, na metade da Idade Média, mas existem também versões que vão datar a origem da Igreja de Roma até antes, né? Quer dizer, na Alta Idade Média, 470, 470, na queda do Império Romano. Quando o Império Romano cai, né, em 476, né, quer dizer, a Europa vira uma terra de ninguém, né? Você tem todos aqueles povos do norte, os bárbaros, né? Que você tem os bárbaros, godo, visigodo, ostrogodo, huno, e ali embaixo da Europa, no norte da África, você tem os muçulmanos também, que vão também conquistando territórios e se organizando. Como é que foi esse surgimento da Igreja Católica Apostólica de Roma, que constitui o poder religioso e político nessa Europa fragmentada pós-queda do Império? E já que a gente gosta tanto de cinema, né, é bom citar um filme que me marcou muito, chamado As Invasões Bárbaras. Sim, né? Do Denis Arcand. Isso, que conta a história de um grupo de intelectuais que sai da civilização e vão observar o mundo desabar, né, numa montanha, se não me falha a memória, no Canadá. Uhum. É outro preconceito, né? Dizer que os bárbaros são selvagens, né? Pois é. Né? O termo vândalo, por exemplo, acabou tendo uma situação pejorativa muito grande, mesmo porque o que os romanos faziam quando eles invadiam as outras regiões era muito parecido com o que os vândalos fizeram quando entraram no Império Romano, né? Uhum. Mas você tem razão. Com as invasões bárbaras, então, vamos colocar esse termo, né? O poder centralizador de Roma caiu, uhum. né? Foi destruído.
As pessoas não tendo para onde ir, fugiram dos grandes centros urbanos. Foram para o campo. Londres, por exemplo, que era uma importante cidade românica, né? Uhum. No começo da Idade Média chegou a ser um vilarejo de 4 ou 5 ruas. Verdade. Porque as pessoas foram para o campo fugir dessas invasões bárbaras. E lá no campo constituíram o que nós chamamos propriedades agrícolas, né, que depois deu origem ao feudalismo. Uhum. Então, o que você tem com essas invasões bárbaras é uma descentralização de um poder político, que vai ser descentralizado nas mãos, e eu queria chamar a atenção para isso, de famílias, clãs, que poderiam vir da elite romana dos patrícios, que conseguiram fugir das invasões bárbaras, ou então dos chefes, os próprios chefes bárbaros, que tomaram para si terras da Europa Ocidental, né? Quer dizer, então, havia uma elite romana que se preservou. Que conseguiu sobreviver. Tá. Que conseguiu sobreviver. Aliás, era muito comum as famílias patrícias romanas ter, fora das suas cidades, as vilas. Vilas, o que eram vilas? Casa de campo. Sim. Onde eles tinham as fazendas deles, por exemplo. Uhum. Então, de uma certa maneira, o feudo ele nasce nessa fuga dos bárbaros e o estabelecimento de uma nova ordem, e aqui eu vou usar um termo, fragmentada. Não havia estados nacionais ainda, né? É o feudalismo, né? Sim. Você lembrou bem que, junto disso, há a expansão árabe, que está vindo do Oriente Médio, norte da África, depois eles vão invadir, inclusive, Portugal e Espanha, né? Então, Constantinopla, lá do outro lado, que é o único pedacinho que ficou preservado do Império Romano, né? Daquilo que sobrou do Império. Constantinopla ele já cai aí, né? O Império Bizantino ele vai cair no século XV, né? Com a destruição das suas muralhas, né? Uhum. Pelos árabes que estavam utilizando pólvora pela primeira vez, né? Então foi a primeira vez que as muralhas elas não tiveram serventia, mas a gente está num passo anterior, né? Uhum. Então a Igreja Católica, com sede em Roma, e a palavra católico significa universal, a Igreja Universal. Olha, guarda isso, daqui a pouco a gente já vai falar, né? Ela passa a ser como um centralizador político dessa Europa fragmentada. E é ela que vai organizar a defesa do território. Então, há uma aliança entre esses nobres, esses senhores feudais, com a igreja que evidentemente controlava ideologicamente a população. O controle ideológico, eu não preciso falar para vocês a importância dele, né? Claro. Então todo rei, todo príncipe que era coroado tinha que ter as bênçãos da Igreja Católica, né? Até o Napoleão, né? Porque quando o Napoleão, o bispo foi colocar lá, o Papa foi colocar a coroa na cabeça dele, ele falou: sai daqui, eu mesmo me coroo, né? Então, esse Napoleão poder sempre aprontando das deles, né? Lá no Palácio de Versalhes tem um quadro que mostra a coroação do Napoleão e ele dando um pé na bunda da igreja, falou assim: olha, aqui quem manda é o Estado. É o né? Estado, acabou. Então, mas você vê como que esse poder da igreja ele se estendeu por tantos séculos, né? Sim. Por controle ideológico e por uma aliança política e militar, porque depois nós tivemos as cruzadas. É o que você falou, a gente vai abrir um monte de link aqui, não vai dar conta. Claro. Né? Mas as cruzadas foram originalmente pensadas pela igreja para combater os árabes que estavam, né, na sua expansão religiosa e militar.
tá Exato. bom? O mais interessante é que, assim, né, a gente olha para a evolução da Igreja Católica e vai começar a ver que era, como você falou, né, havia uma forte doutrinação, né, quer dizer, havia uma forte tendência justamente ao controle do Estado, ou dos estados, dos feudos, quer dizer, dos reinos e tal, sempre de mão dada com o rei, sempre de mão dada com o príncipe, como você falou. E havia uma prática muito comum durante muitos séculos, que é justamente isso que vai também, né, disparar aí a semente, né, plantar a semente da reforma protestante, que é a venda de indulgência, que é a simonia, né? Quer dizer, a Igreja Católica começa, na verdade, se transforma num comércio da salvação, eu diria, né? Quer dizer, se você quer ser salvo, se você está morrendo e quer ser salvo e é um grande dono de terras, então você vai doar aí, sei lá, metade das suas terras para a igreja e eu te absolvo aqui e você vai ser recebido lá por Deus quando você passar para o outro lado. Isso virou uma prática comum ao ponto, né, de começarem a vender pedacinho de madeira dizendo que era da cruz de Cristo, ossinho, dizendo que era a falangeta do dedinho do pé de Cristo. Então, compre isso que você vai, né, ter o Toda, seu... toda igreja católica tem que ter alguma coisa relacionada a algum santo consagrada. É Sim, lógico que, né, não existe tantos objetos assim lógico. para fazer tantas igrejas. Não, Ô, e Doni, haja você me... cruz, né, para... Não, obrigado pela observação, mas a reforma protestante do Martinho Lutero, ela era inevitável, Doni, Uhum, porque durante todo esse tempo de controle ideológico da Igreja Católica, sempre houve contestações em grupos menores. tá. Está entendendo? O Gente. início, né, da religião cristã, na verdade, tem uma série de grupos que pensam cada qual da sua forma e veem a moral religiosa, a fé de uma maneira diferente. Basta a gente olhar as várias linhas que havia ali antes mesmo da Idade Média, né, pouco após a morte de Cristo, enfim, né, os grupos que vão se formando, né? E eu imagino que essa contestação era mais do que esperada e natural, né? É bom lembrar que o cristianismo não é um monobloco, né? Sim. Desde o início, grupos se degladiavam para ver quem que pegava um naco maior. Teve um primeiro cisma muito forte quando a Igreja Católica se separou, a Igreja Católica de Roma e a Igreja Bizantina, né? Aham. Que é a Igreja Ortodoxa grega. Então, desde os primórdios está tendo essa disputa. Agora, na Europa Ocidental, que é o que nos interessa, porque o Martinho Lutero está aí, ela, antes do Martinho Lutero, teve vários pequenos grupos que foram perseguidos, foram queimados como hereges. Humberto Eco trata muito bem dessa questão, não apenas no Nome da Rosa, mas em outros escritos dele, né? Gente que contestava esse poder centralizador da igreja. Porque Aham. o que o Papa mantinha, na prática, Doni, era o monopólio da fé. Sim, sim. Era o monopólio da fé. Então, essas contestações elas foram ocorrendo durante por séculos e foram sufocadas. Até que chegou o Martinho Lutero, por uma conjunção de fatores que a gente pode tratar, Por favor. ali deu liga, né? Maravilha. Vamos então, né, para o cerne, né, da nossa conversa aqui, que é justamente Martinho Lutero. Fala para a gente, então, do Martinho Lutero, do momento em que ele surge. Ele era professor, né? Ele era teólogo, né? E professor. Agostiniano, Desculpa? copista, ele Copista. era copista, né? Exato. E a gente não pode esquecer também da prensa de Gutenberg, que ajudou muito esse processo de disseminação de uma nova moral cristã, né?
Fala para a gente, então, vamos falar um pouco aí da figura Martinho Lutero e do seu grande ato aí, que foi a reforma, as 95 teses, enfim. Antes de falar, Doni, do processo, eu acho que é importante a gente discutir dois conceitos: o conceito de reforma e o conceito de revolução. Boa. Tá bom? Legal. Vamos lá. Antes O disso, conceito... deixa eu só colocar um comentário aqui do Marcelo Dias. Ó, saudações tricolores, Ayrton. Parabéns pela iniciativa. Vamos desmistificar a questão evangélica no Brasil. Somos tricolores, né? Preciso dizer isso aqui. Pobre de nós, mas enfim, né? Sofrendo, mas... O Marcelo é outro que, junto com o Edson, dialogou comigo esse tempo todo sobre essa questão. E o Marcelo foi uma das pessoas que me provocou a fazer essa reflexão, né? Ótimo. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é o que é a revolução, o que é a reforma. Tá. Bom, vou pegar um exemplo bastante básico, né? Revolução seria eu pôr a minha casa abaixo e construir outra. Sim. Totalmente com outro estilo arquitetônico, com outras funcionalidades, ou seja, modificar na sua raiz, né, o local onde eu habito. Né? Agora, a reforma, o que é a reforma? É passar uma tinta, trocar uma janela. Quer dizer, você não ataca. Derrubar uma parede, abrir um cômodo. Você não ataca a estrutura. Um exemplo fraquinho, mas acho que dá para a gente ter essa ideia, porque a reforma protestante ela teve muitas coisas positivas, e eu quero falar dessas coisas positivas aqui. Tá? Por favor. Mas ela não foi uma revolução. E por que ela não foi uma revolução? E agora eu vou falar coisa séria. Porque ela não mexeu nas estruturas sociais da Alemanha. Uhum. O texto que mais me apaixona da literatura marxista é o texto do Engels, não é nem do Marx, é do Engels, quando ele trata das guerras camponesas na Alemanha. Então, ele vai, ao longo do texto dele, dizendo que o Martinho Lutero teve, sim, o seu papel contestador ao centro do poder de Roma, com tudo aquilo que você falou aí, venda de indulgências, venda de perdões, tudo aquilo que a igreja comercializava, né, criticando a moral, né, de Roma. Então, o Martinho Lutero teve essa virtude. Mas ele, em nenhum momento, ele quis mudar as estruturas sociais da Alemanha daquela época. Né? O Engels ele cita nesse livro um nome de um outro monge agostiniano também, chamado... Marcelo, se eu estiver falando alguma bobagem aí, você, por favor, me corrija, tá? Porque o Marcelo é um professor de história evangélico, tá, e absolutamente progressista. Esse povo, para esse povo que eu quero mostrar. Né? Tá. Então, o Engels ele fala do Thomas Müntzer, que começou a reforma com ele, com o Martinho Lutero, mas esse cara ele defendia, por exemplo, o fim da propriedade privada. Olha só. Então, o que ele queria? Ele queria uma reforma agrária junto com o questionamento com a Igreja Católica. Ele queria uma reforma agrária. Olha que interessante. Ele queria... Isso não é comum a gente encontrar nos próprios livros de história, né? Ele queria acabar com as estruturas estatais. Uhum. Praticamente, ele queria que... A ideia de ideologia dele, de cristianismo dele, é uma ligação direta entre a pessoa e Deus. Sim. Sem intermediários. E as pessoas trabalhando pela fé, mas trabalhando coletivamente para o bem da comunidade. O meu amigo Marcelo, ele diria que isso é... O cristianismo primitivo era isso. Uhum. A palavra que o Marcelo
A expressão que o Marcelo usou, e foi a pedra de toque que me acendeu a luz, é que, dentro da Reforma Protestante, havia gente que defendia o cristianismo primitivo. Aquele cristianismo que lá no Império Romano era perseguido. Sim. Eles tinham que se refugiar em catacumbas para poder fazer as suas cerimônias. Sua adoração, né? Os seus rituais. Então, como eles eram perseguidos, eles se juntavam em grupos, e esses grupos, o que era produzido coletivamente era dividido coletivamente. Então, eu nem preciso falar para você que o Thomas Müntzer foi preso e decapitado, né? Claro. Precisava falar isso, né? Não, e morreu jovem, inclusive. Está no pacote, né? Agora, por que a reforma deu certo, foi vitoriosa? Não é que deu certo, foi vitoriosa na Alemanha. Porque o Martinho Lutero também ele tinha essa ideia de uma ligação direta com Deus, sem intermediários. Está aí um ponto positivo para o Martinho Lutero. Ele criticava essa comercialização que a igreja fazia. Está aí o segundo ponto positivo para o Martinho Lutero. Você falou uma coisa fantástica. Você vê que as coisas acontecem num processo histórico. Uhum. Foi inventada a imprensa nessa época. Sim. Então, as teses dele foram disseminadas pela Alemanha inteira. Mas aqui, Doni, eu vou falar para mim a grande contribuição que o Martinho Lutero deu para a história. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Escondido, né? Porque ele já estava sendo perseguido. Isso, escondido. Estava abrigado, né? Por uma família e tal. Então, daqui a pouco eu vou falar o que salvou ele, né? Uhum. Mas a grande contribuição dele, e foi essa tradução que deu bases para o alemão moderno. Olha, da gramática, eu estou falando. Sim. Da gramática. E a outra contribuição, não adianta você traduzir para o alemão se a população é analfabeta. Exato. Escolas. Então, no movimento da reforma protestante, o Lutero chamava atenção, os reformistas chamavam atenção para a necessidade de alfabetizar as pessoas. Foi o primeiro grande movimento social de alfabetização. Tá certo. Com doutrinação. Veja, não estamos brincando aqui, né? Mas as pessoas passaram a ser incentivadas a aprender a ler e escrever nas escolas dominicais. Lembrando que a Igreja Católica de Roma, as pregações eram em latim e o povo não tinha a menor ideia do que estava sendo dito ali. Era bom que não soubesse mesmo para a manutenção do estado de coisas, né? Agora, o outro fator histórico que fez com que a reforma fosse vencedora na Alemanha é que, é lógico, o Martinho Lutero ele era visto... Até hoje eu vejo católicos colocando Martinho Lutero como diabo, né? Eu já vi fotos assim, né? Então, ele, em Roma, ele era o inimigo número 1. Uhum. Quem que foi que deu proteção para o Martinho Lutero? Os príncipes alemães. Sim. E os príncipes alemães eles estavam interessados no quê? Eles estavam interessados em parar de pagar o dízimo, por exemplo, para a Igreja Católica. Eles estavam interessados que houvesse uma nova fundação de uma nova igreja, porque muitos recursos da Alemanha iam para Roma, e evidentemente que isso era uma evasão de riquezas. Sim. Então, a proteção dos príncipes, a invenção da imprensa, né? A pobreza dos camponeses que também viram nessa reforma uma maneira de sair da pobreza. Então, todo esse caldo, esse processo, resultou
na cisão da Igreja Alemã com Roma. Evidentemente que ainda há católicos na Alemanha, tem até um papa vivo, né, o Ratzinger, que é alemão. E a Igreja Católica ela ficou em guetos, mas a vitória do Martinho Lutero e desses príncipes, eu quero chamar a atenção que a grande vitória foi dos príncipes, né, que também se libertaram do domínio político que Roma fazia. Então, a reforma... E não foi uma revolução, porque assim que a reforma saiu vitoriosa, e saiu, as estruturas sociais mantiveram-se inalteradas. Sim. Quem era camponês, continuou camponês. Quem era senhor de terras, continuou senhor de terras. Quem era príncipe, continuou príncipe. Continuou príncipe. Eu estava vendo, inclusive, estava lendo, né, nas minhas pesquisas, vira e mexe, eu vejo algo desse tipo, que a intenção do Lutero parece que não era nem sequer romper com a igreja, era simplesmente mostrar os pontos em que a igreja estava sendo falha, né, naquele momento. Mas ele passou a ser perseguido de qualquer maneira, mas depois acabou sendo absolvido, né? Você falou que, inclusive, falar para a gente aí como é que se dá o término, né, desse processo de reforma aí, né? Para quem a urdiu, que foi o próprio Lutero, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos seguidores, né, do Lutero em outros locais ali da Europa. Mas antes da gente falar isso, eu vou citar uma outra contribuição que o meu amigo Edson me deu, né? E quando eu comecei a dialogar com ele também, ele também é um cara muito interessado nesse assunto, né? Ele me passou alguns textos que eu li, eu agradeço publicamente, e um dos textos ele cita o Nietzsche, né? O Nietzsche me passa um texto do Nietzsche, dizendo que o Lutero, a ação do Lutero, e aí eu já não sei se foi de propósito ou não, mas o fato é que a ação do Lutero ela foi uma tentativa de neutralizar o renascimento artístico que estava tendo em Roma. Claro. Porque eu fiz um levantamento aqui, Doni, eu vou fazer a cola, tá? O Lutero, ele foi contemporâneo do Leonardo da Vinci, por exemplo. Eu ia dizer mais adiante, mas você já está trazendo, bora. Ele foi contemporâneo do Michelangelo, o Lutero. Ele foi contemporâneo, quando eu digo contemporâneo, é que alguns anos da vida conviveram na mesma época. Né? Ele foi contemporâneo do Camões. Ele foi contemporâneo do Rafael. Maquiavel. Do Maquiavel. Ele foi contemporâneo do Cristóvão Colombo. Sim. Né? Agora, é lógico, eu também aqui eu não quero falar para você que o fato de ter sido contemporâneo significa que eles tenham se conhecido. Não é isso. Ou tenham... Não, eles... Era um espírito do tempo, vamos colocar assim. Eu sempre digo que as coisas acontecem em sincronicidade, né? Isso, como perfeito. O próprio cinema. O cinema ele tem um inventor que assina, inventores, né? Os irmãos Lumière que assinam a paternidade, mas o advento do cinema já vinha sendo pesquisado por várias pessoas em vários países diferentes na mesma época e eles nunca se conheceram. E como você foi uma das pessoas que eu dialoguei para fazer esse bate-papo, porque na prática o que eu estou fazendo é organizando as conversas que eu tive com amigos queridos, tá entendendo? Né? O texto que o Edson me passou tem muita razão de ser, porque de fato o Lutero, com aquela austeridade estética, olha isso, austeridade estética, o Martinho Lutero, de uma certa maneira, pela sua ação histórica, tentou coibir, mais uma vez, não sei se intencional ou não, a reforma protestante, o renascimento. E aí, agora eu vou te provocar, porque e aí você que vai dar aula, um dos artistas que surgiram nesse período para responder foi o Caravaggio. Sensacional. Eu ia dizer exatamente isso, porque o que acontece? Caravaggio ele surge, né? Caravaggio ele vinha de uma família que
se fragmentou justamente por conta da peste, de uma das ondas da peste, né? E ele foi parar em Roma no momento em que Roma, você tinha lá o centro, né, de Roma, que era a igreja, que eram os nobres e tal, e os bairros baixos de Roma, que eram um celeiro de aspirantes a pintores, né, que queriam, de alguma forma, seu lugar ao sol. E qual era esse lugar ao sol? Serem comissionados pela igreja para grandes obras, em honra de Deus, em honra da igreja. E o Caravaggio está justamente nesse espaço. Agora, o Caravaggio ele surge no momento em que a Igreja Católica já está ensaiando a Contra-Reforma, porque entendeu que perdeu o diálogo com o fiel, que perdeu o link com o cidadão, a ligação com o cidadão comum, com o camponês, com aquele que, de alguma forma, é um abnegado, né? E entende que agora, se a Igreja Católica quiser reconquistar esse fiel ou quiser manter esse fiel, vai ter que começar a oferecer. Porque aí a gente tem que ver uma coisa, gente. A arte sacra, ela tinha como preceito, a função principal da arte sacra era ensinar o evangelho, ponto. Né? Então, o fiel entrava na igreja, via lá as obras contando as passagens bíblicas e tal, e era aquilo que era o máximo que ele ia ter de educação da Bíblia. Essa diferença eu acho sensacional em relação aos protestantes, em relação aos evangélicos. Eles sabem a Bíblia, eles citam passagens da Bíblia. Coisa que eu cresci num berço católico. Eu, por exemplo, tenho uma tia que irmã da minha avó, que é freira. Eu tenho um primo da minha idade que é padre. Eu cresci num berço católico. Eu não, assim, depois é que eu fui estudar a Bíblia e ler por um gosto de pesquisador, não por um fiel, não por uma fé diretamente, né? E os evangélicos, eles sabem as passagens, eles sabem onde está o quê. Então, a arte sacra, ela tinha essa função. Mostrar visualmente aos analfabetos, né, a grande maioria da população, as passagens bíblicas. E a igreja... Oi. Não, pode falar. Não, e a Igreja Católica, nesse movimento de contra-reforma, vai entender que é preciso aproximar um pouco mais aquela imagética do seu público-alvo, vamos colocar entre aspas aqui. E o Caravaggio surge nesse momento, porque o Caravaggio é aquele cara que ele vai se colocar dentro das obras sacras, né? Quando ele pinta, por exemplo, Davi, ou Golias, ou quando ele pinta a Medusa, ou quando ele pinta a deposição de Cristo da cruz, ele vai fazer isso trazendo humanidade a essas figuras, né? Não mais aquele distanciamento que existe entre aquilo que é sacro e aquilo que é da ordem mundana. Então, e a igreja adotou isso, né? Quer dizer, Caravaggio é um dos artistas que a igreja adota e traz para si, justamente porque consegue fazer esse diálogo entre a pessoa comum e a moral religiosa, né? Então, é quase como se fosse um cavalo de pau aí no último momento que a igreja dá para poder trazer de volta os seus fiéis, ou pelo menos manter aqueles que permanecem, né? E tem uma característica das obras do Caravaggio que eu, quando vi, eu fiquei emocionado, e a minha esposa, a Mônica, também ficou extasiada, porque como ele trabalhava bem a projeção da luz. Sim, o Caravaggio ele tem um processo que muitos estudiosos, e eu concordo plenamente com isso, que era protocinematográfico, né? Porque quando a gente olha uma obra de arte, pode perceber, né? Quando a gente olha um quadro, aquilo que é mais importante para a dinâmica do nosso olhar, da visão humana, ela está sempre direcionando para o centro. Então, é uma visão centrípeta,
né? Você olha para um quadro e tudo aquilo que é importante, né? O ápice, né? O clímax da imagem que você está vendo, ela está centrada, ela vai para o centro da imagem. O Caravaggio pintava, ao colocar aquele fundo preto, né? Completamente preto, e não colocar limites na composição imagética dele, ele fazia o movimento contrário, a visão centrípeta. Ele quer que você parta do centro e vá para os lados e saia do quadro. Tanto que a deposição de Cristo tem a deposição de Cristo, que é um dos últimos, uma das últimas telas que o Caravaggio vai pintar, né, até onde se sabe. Tem o corpo de Cristo ali sendo tirado da cruz e o quadro não tem fim. Você pode continuar acompanhando aquele corpo sendo retirado da cruz e você vai olhar para o pé da parede procurando onde é que tá, para onde está indo aquele corpo e aquelas pessoas, porque não tem limites, né? Então ele teve essa sacada estética que era absolutamente revolucionária naquele momento, né? Então, e a luz é a luz do Senhor. Uhum. Né? O que ele estava querendo mostrar com essa iluminação, porque você está num ambiente escuro, aí aquilo se realça, é a luz chegando, é a luz de Deus, é a própria Contra-Reforma, como quem dizendo, olha, quem controla a luz do Senhor é a Igreja Católica. Sim. Né? Então, nesse movimento de reforma e Contra-Reforma, nós ganhamos, né? Porque tivemos Caravaggio, né? E, infelizmente, as guerras camponesas na Alemanha tiveram milhares de mortos, milhares. E eu vou querer dizer, quer dizer, não foi tão pacífico. Não, né? não. Fala assim, centenas de milhares de mortos. Nossa. Tá bom? Aldeias destruídas. O Engels ele faz um relato muito preciso do que foi isso. Né? Foi uma violência absurda. Né? Mas tivemos, né, esse negócio. Agora, quando o nosso amigo Martinho Lutero ele consegue essa proteção dos príncipes, e aí o luteranismo está fundado e pronto, né? Uhum. Outras pessoas em outros locais também tentaram fazer essa contestação. Né? E um que a gente não pode deixar de falar, porque tem muito a ver com esses grupos neopentecostais que estão aqui no Brasil hoje, é o Ítalo Calvino. João Calvino. João Calvino, me perdoa. O Ítalo Calvino é um grande escritor italiano. Isso, é o Calvino, me perdoe. É o Calvino. Aí eu vou até aproveitar aqui, Ailton, desculpa, eu vou até colocar um comentário da Sani falando da série dos Tudors, que mostra bem esse momento e tal. Não só o Calvino, né, mas também a gente tem o Henrique VIII. Os anglicanos, né? O Henrique VIII. O Henrique VIII. Né? É que o Henrique VIII ele fundou uma nova igreja, mas muito com a estrutura. Se divorciar. Não, mas a estrutura hierárquica da nova igreja dele é cópia do catolicismo. Sim. Porque se no católico o chefe maior é o Papa, lá na igreja anglicana é o rei. Tá. Então, o que ele pegou? Ele pegou toda a estrutura hierárquica da Igreja Católica e se apropriou. Agora, o Calvino não. O Calvino ele vem com outro conceito. Eu até acho que pode até ser revolucionário isso, porque o conceito que vai ser apropriado pela burguesia. Tá certo? Sim. Qual que é esse? Porque a burguesia, sim, é revolucionária. A burguesia, sim, é revolucionária. Enquanto o Martinho Lutero se escondia embaixo das capas dos príncipes e mantinha o status quo, os burgueses viram na ideia do Calvino a ideia de que o enriquecimento é um sinal de predestinação. É isso que eu queria chegar. É nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho muito interessante essa visão calvinista
e ao mesmo tempo, você falou, né? Parece que é o mais próximo de uma revolução de fato. Porque, na verdade, a classe burguesa sempre foi aquela que fez a engrenagem girar, né? Então, você tem o príncipe ou o rei ali estabelecido em seu posto, você tem o camponês passando fome, enfim, né? Vivendo sob condições... Mas aquela classe burguesa que foi se formando ao longo de séculos e séculos é o que mantinha a roda girando. Então, obviamente... Mas não mandava. Não mandava. Não mandava. Mas ia chegar uma hora que eles iam querer mandar. E aí foi quando isso? Foi, lógico, que foi com a Revolução Francesa, tá bom? Uhum. Mas esse processo foi se formando ideologicamente com a ideia do... É isso que é bom entender o que é predestinado, né? Uhum. Que o Weber, o Max Weber, trabalha muito bem esse conceito, também é um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é um livro imperdível para se ler, porque eles vão beber no conceito calvinista para poder justificar aquilo que a Igreja Católica chamava de pecado, que é o lucro. Tá. A Igreja Católica demonizava, né, o lucro, demonizava a usura. A usura era um pecado capital. Sim. E o Calvino diz não. Ser rico é sinal, porque qual que é o conceito que o Max Weber traz? O que ele nos ensina do Calvino? Calvino dizia que havia um exército invisível de Deus aqui na Terra, que quem ia ser salvo para sempre já nascia predestinado a ser salvo. E quais eram os sinais? Porque ninguém conseguia identificar fisicamente. Claro. Quais eram os sinais desse exército invisível? Era o enriquecimento, era o trabalho. A vida voltada para o trabalho era uma vida sem prazer. Sem prazer. Sem prazer. O ato sexual era apenas... de abnegação mesmo. Exato. Né? Ele tentou implantar essa ideia. É lógico que ele foi perseguido na França, ele era francês, porque o rei era católico. Claro. Ele fugiu, se não me falha a memória, os meus amigos podem me ajudar aí, ele fugiu para Basileia, na Suíça, ou uma cidade lá na Suíça. Lá ele tentou implementar também, conseguiu, mas logo ele sofreu uma revolta, e onde ele obteve vitória com esses conceitos foi na Inglaterra, com um grupo minoritário que também estava na reforma importante, que são os puritanos. Que vão dar nos norte-americanos depois. Então, o Oliver Cromwell, por exemplo, que em um determinado momento governou a Inglaterra, ele era um puritano. Sim. Quando ele perdeu essa disputa, os puritanos foram perseguidos e foram para os Estados Unidos. Né? Exato. É interessante falar também que, do ponto de vista da história da arte, para entender esse período calvinista bastante, no seu apogeu, as obras de dois artistas holandeses, né? Rembrandt e Vermeer, né? Tá tudo ali. Né? São dois artistas que viveram esse momento de pujança aí, de apogeu mesmo do calvinismo. E a obra deles mostra justamente essa moral cristã própria do calvinismo que o Ailton está falando. Eu, quando trato isso com meus alunos, e faz tempo que eu não trato, porque eu estou no 3º ano, e eu só estou trabalhando com história contemporânea, mas esse é um período que me interessa muito. Eu peço, e eu, como tenho interesse que eles tenham despertem o interesse pela leitura, eu peço para eles lerem um livro chamado Um Estudo em Vermelho, do Conan Doyle. Sim. Né, do Conan Doyle, que é o primeiro conto de Sherlock Holmes, que na primeira parte do livro ele fala do assassinato e como que o Sherlock descobre quem matou. Só que na segunda parte do livro é um tesão, porque ele volta para Utah, em Salt Lake City, em Utah, que é onde o crime vai começar a ser desenhado pelos Mormons. E esses mormons são grupos puritanos. Né? Então, tem essa proximidade. Sim.
ele retrata muito bem, esse livro é muito bem escrito, o dia a dia, o cotidiano desse povo no meio de um deserto, porra. Ele até compara com os hebreus, né? Que tentaram o deserto aí. Porque Utah é um deserto. O Jurandir, que está aí, que é professor de geografia, pode falar melhor do que eu. Né? Sim. Mas, então, esse link do calvinismo com o sucesso, com o self-made man, eu mesmo me faço, né? É o espírito do capitalismo, né? que está no DNA da sociedade dos Estados Unidos, e depois as igrejas... Para repetir, é um estudo em vermelho, né? Do Conan Doyle. Um estudo em vermelho. Que está no DNA das igrejas... Depois, as igrejas norte-americanas também tiveram novas divisões, o que eles chamam de novas pentecostes, né? Que são novas revelações. Essas novas revelações aí sempre está baseada no apóstolo Paulo, tá? Né? O arrebatamento por novas descobertas, tá bom? Sim. E essas igrejas neopentecostais dos Estados Unidos, do final do século XIX, começam, inclusive até subvertem a ideia do Lutero, né? Porque quando coloca o pastor como sendo intermediário de Deus, né? Subverte, porque na gênese da reforma não há não tinha era a ligação direta com Deus, né? E aí é lógico que esses grupos, eles essa ideia neopentecostal vem para o Brasil também, né? Muito forte, é um fenômeno recente, muito recente. Ainda hoje, os evangélicos, segundo o IBGE, é um grupo menor do que os católicos, mas está crescendo assim a passos largos. Tá, né? Mesmo. Exato. Bom, você tinha dito para a gente, inclusive, guardar na mente aí essa coisa do universal, né? E a gente chegou aí nesse fenômeno recente que é justamente o fenômeno neopentecostal no Brasil. A gente vê isso em outras partes do mundo também, mas agora eu queria que você, de fato, falasse, né, um pouco sobre esse novo fenômeno, quer dizer, esse fenômeno neopentecostal, e retomando, inclusive, aquilo que você falou no começo, sobre dizer um pouco, desmistificar, né, o preconceito que existe contra esse movimento evangélico, inclusive apontando essa aproximação que existe entre essas correntes que a gente discutiu até agora e como que a gente deve, de fato, olhar para esse fenômeno de maneira a desconstruir esses preconceitos e compreender o fenômeno dessa fé. Doni, toda a igreja, toda a fé religiosa, ela traz em si a sua expansão. Uhum. Toda igreja traz essa possibilidade de se tornar universal, como quem querendo dizer, bom, a minha religião é a que está correta. Uhum. Então, assim, os árabes, né, os muçulmanos, eles têm o jihad, né, que é levar a guerra santa para ou mata ou convence as pessoas de que o Islã está certo. Os cristãos, a mesma coisa. As cruzadas tinham um forte apelo econômico, que era o principal, mas a desculpa era uma motivação religiosa. Então, toda igreja quer se tornar universal. Sim. Né? Quer expandir os seus adeptos. Ela precisa... É como se fosse uma pirâmide, mal comparando. Precisa de cada vez mais adeptos para poder existir. Né? E é lógico que as igrejas aqui no Brasil também. Né?
Então, uma das conversas que eu tive com o Edson, ele estava me lembrando, e ele tem razão, de que muitos neopentecostais aqui no Brasil, eles fazem mais referência ao Velho Testamento do que ao Novo. Do que ao Novo. Que é onde está a base, né? Quem lê Paulo, por exemplo, sabe da importância que Paulo dá ao amor ao próximo. Sim. Ora, cá entre nós, isso é incompatível com o capitalismo. Claro. Porque no capitalismo o amor é ao lucro. Claro. Então, por que eles vão ler Paulo? Eles vão ler e vão se refugiar em exemplos literários, históricos, do Velho Testamento, né? Da luta do povo hebreu pela sua existência, e que na luta tudo vale. Está entendendo? Então, a Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Brasil, ela copia o nome universal, que é católico em latim. Mas o templo principal dela é o Templo de Salomão. De Salomão, exato. Que está lá no Velho Testamento. Que é uma referência ao Velho Testamento e é a referência ao poderio de Salomão. Uhum. Eu moro aqui na Zona Leste, toda vez que eu passo ali pela Avenida Celso Garcia, aquele templo lá, ele é magnífico, mas é assustador também, porque também Sim. Os templos têm esse objetivo. Essa função, né? Quer dizer, de apequenar o fiel diante de uma obra faraônica. Agora, isso a Igreja Católica fez direto também, tá? Com certeza, com certeza. Não é uma coisa exclusiva aqui desses neopentecostais. Não. Então, eles copiam isso. Outra igreja gigantesca é a do como que é? A igreja Valdemiro, que é a Igreja Mundial, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, sempre há referência a essa busca pelo infinito, pela totalidade. Uhum. Né? Então, os neopentecostais, e aqui eu ainda preciso falar da importância da igreja. As religiões são importantes existir, né? Mas os neopentecostais utilizam esse conceito calvinista para atrair as pessoas, né? E, evidentemente, né, muitos pastores acabam se aproveitando da fé das pessoas para poder exigir cada vez mais delas. Tá? As religiões, as igrejas sempre foram necessárias, desde a pré-história, porque elas davam identidade para um grupo, davam proteção, havia uma divisão, como era o cristianismo primitivo. Então, o problema não está na igreja, em pessoas. Aliás, a palavra religião, né? A palavra religião significa religar as pessoas, né? Ligar as pessoas num objetivo comum. Mas o principal objetivo é da sobrevivência. Né? Se a sobrevivência após a morte, isso aí é uma consequência. Mas as pessoas querem viver aqui. Né? Então, esse movimento neopentecostal ele foi muito utilizado por partidos de direita agora tocando na ferida, né? Uhum. Porque eles têm uma capacidade de arregimentar muito forte. Eles têm uma... Se o Lutero tinha imprensa lá há 505 anos atrás, agora eles têm televisão, têm rádio, têm internet, tem o WhatsApp, né? Então, todas essas maneiras de mídia, a palavra mídia significa isso mesmo, né? De mediar uma relação de uma pessoa com a outra. A imprensa foi uma mídia revolucionária. A internet hoje é outra. Então, esses grupos, em grande parte, eu quero dizer isso, em grande parte, eles se apropriaram dessa regimentação para um projeto político. E é esse o projeto político. Agora, eu queria muito ter conversado com o pastor Ariovaldo, né, que é amigo do Marcelo, e o Marcelo me passou o contato dele.
e, infelizmente, nós não pudemos fazer atividade. Porque o Ariovaldo é um pastor que fez um ateu chorar. Olha só. No caso, eu, né? Porque quando o Lula foi preso, lá atrás, né? E a gente foi para a porta do sindicato dos metalúrgicos, o Lula seria preso de qualquer maneira, mas nós fomos lá prestar nossa solidariedade e tinha muita gente lá. Quando esse pastor pegou a palavra e começou a falar de tudo isso que nós falamos, do amor que Paulo pregava, da cooperação entre os cristãos, da solidariedade, ele começou a falar de conceitos cristãos que, quando eu estava na Igreja Católica, eu tive contato. Sim. Eu tive contato com esses conceitos com Leonardo Boff, por exemplo. Eu tive contato, que eu comecei a minha militância política nas comunidades eclesiais de base. Então, a gente falava em solidariedade, a gente falava em amor, né? E o Ariovaldo, ele começou a falar aquilo, e, de repente, eu, que sou ateu, eu me tornei ateu, começou a brotar lágrimas. Eu falei, mas quem que é esse cara? Não, ele é um pastor. Como assim? Um pastor falando desse tipo de coisa? Eu tinha esquecido que essas pessoas são buscando humanas. na essência de tudo. Eu falei, o que fizeram com esse povo evangélico, o preconceito que estão fazendo? Olha o que esse pastor está falando. Aí depois vem um outro pastor do Rio de Janeiro, o Henrique, que também falava a mesma coisa, né? E aí eu me lembrava do Thomas Mintzer. Uhum. Eu me lembrava do Paulo. Eu me lembrava do Paulo. Eu me lembrava dessas comunidades primitivas cristãs. Uhum. Né? Então, eu penso que esse povo ele precisa ser olhado, não é uma coisa monolítica, tá certo? Não é impermeável, né? Não é impermeável, mas tem esse viés dos evangélicos calvinistas que a gente precisa tentar entender melhor, né? Do sucesso individual e não coletivo. Então, era por isso que a minha inquietude para tratar desse assunto era essa. Né? E cá entre nós, né? Agora, a derrota do Bolsonaro e do Lula foi por uma margem muito pequena. Você pode ter certeza que muitos evangélicos eles apoiaram um projeto progressista, por causa de gente como esse Henrique, o Henrique ele trabalhou no filme do Marighella, ele fazia o papel do Frei. Frei. Henrique Vieira é o nome dele. Uhum. E o Ariovaldo, então tem muita. E tem tantos outros que a gente não conhece. Né? Agora mesmo Caetano Veloso, e agora eu esqueci o nome da pessoa. Sim. O Caetano Veloso gravou uma música com um cantor gospel que também tem essa visão positiva, né, da sociedade. Então, progressista. Eu fico agradecido a você, Doni, porque eu precisava falar isso de uma maneira explícita. Né? Sim. Eu vou continuar ateu, mas o fato de eu ser ateu não significa que eu não respeite o que esse povo pensa. Sem dúvida. Essas pessoas progressistas. Né? Sem dúvida. E eu fiquei realmente emocionado quando eu ouvi o Ariovaldo falar, e depois eu fui mais atrás, tive a sorte de conhecer o Marcelo, né? Que também me ajudou muito nessa compreensão, né? E eu acho que o conhecimento se constrói assim, de maneira cristã primitiva, compartilhada. Sem dúvida. Ailton Fernandes, meu caro, a gente está chegando ao final. Quero muito agradecer vocês que a gente teve aqui hoje, sem dúvida alguma. Eu aprendi muito. Quem está acompanhando aqui certamente aprendeu muito também. Eu acho importantíssimo a gente colocar
essa questão em perspectiva, para que a gente também não comece a cometer os mesmos preconceitos que são incutidos de maneira inadvertida na mente de pessoas que estão procurando simplesmente um alento para suas vidas, que estão procurando um sentido e que encontra esse sentido na fé. Agora, a fé distorcida, a fé deturpada é que é o problema com o qual nós temos que lidar, né? E eu acho que compreender a história é também fazer com que haja essa mudança de pensamento e faça com que a gente, de fato, olhe para questões de uma maneira um pouco mais profunda, não como você disse, você usou muito bem o termo de maneira monolítica, impermeável, né? Quer dizer, para que a gente também não reproduza o preconceito. Eu não sou evangélico, mas eu tenho a minha fé, e não olho para evangélicos ou não olho para outras fés de maneira preconceituosa, justamente porque eu tive a oportunidade de estudar, de conhecer, então é sempre importante que a gente fomente essa chama do conhecimento para que a sociedade vá se construindo de maneira a nos redimir no final, né? Sejamos nós crentes em algo, ou ateus, ou enfim, de alguma maneira a sociedade ela tem que ser redimida no final, a história tem que contar uma trajetória de redenção, né? Muito obrigado pela sua participação. Nós temos aqui um comentário final, excelente conversa, muito bom. Mônica, muito obrigado, né, pela sua presença, muito obrigado pela presença de vocês. Quer dar aquela palavra final, Ailton? Bom, eu penso, Doni, que a gente vai ter que reconstruir esse país. Sim. Né? A cultura do ódio que foi plantada e foi semeada e que cresceu no país, ela precisa ser neutralizada, né? E não vai ser com preconceito que a gente vai neutralizar essa cultura. Eu espero que realmente pessoas como esses pastores, essas pessoas que pensam com amor, que pensam com solidariedade, possa vencer o ódio que foi semeado aí nesses últimos anos, né? E vamos torcer para que esse pai... Eu tenho filhas, eu tenho netas, né? Eu tenho alunos, eu tenho alunas, eu tenho gerações que virão após a minha, né? E eu quero realmente um país com menos ódio, né? E eu espero que realmente o governo que comece agora, dia 1º de janeiro, consiga, de uma certa maneira, reencaminhar esse trajeto, né? Cobraremos isso, né? E não é com preconceito que a gente vai conseguir, a gente vai ter que ouvir todo mundo, tá bom? Sem dúvida, sem dúvida. Beijão para você, Doni, te amo, cara. Muito bom, mais muito uma vez, obrigado, gente. Viu? Muito obrigado. Logo, logo estaremos juntos pessoalmente, Ailton, para fazer aquele brinde, jogar a conversa fora e falar como o tricolor anda decepcionando a gente cada vez mais, jogando como nunca, perdendo como sempre, né? Exatamente. Mas vamos que vamos. Muito obrigado. Até a nossa próxima conversa. Inscrevam-se no canal, deixem o joinha, deixem os seus comentários. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.